a vilã mais assustadora da Disney. Não são apenas os vilões que causam medo, as vilãs também podem ser extremamente aterrorizantes. E quando falamos de Malévola, estamos nos referindo a uma das figuras mais sombrias e poderosas do universo Disney. Malévola é a personificação do mal. Uma entidade que não hesita em lançar maldições cruéis. No clássico filme A Bela Adormecida, ela amaldiçoa a princesa Aurora ainda bebê, condenando-a a espetar o dedo no fuso de uma roca e morrer antes do pôr do sol. Essa maldição é motivada pelo ressentimento de Malévola por não ter sido convidada para o batizado da princesa. Mas, antes do pôr do sol do seu 16º aniversário, ela picará o dedo no fuso de uma roca e morrerá. Oh, não! Prendam essa criatura! Afastem-se, loucos!